pela disputa do Senado em Santa Catarina. Desde o final do ano passado, a gente vem falando sobre isso, né? Carol Detoni e também Carlos Bolsonaro, ela que agora se sente pressionada e que deve mudar de partido. Qual deve ser o destino de Carol Detoni? Ela que a gente já viu falar que iria para o Partido Novo. Essa disputa pelo Senado lá em Santa Catarina acontece desde o final do ano passado, quando Carlos Bolsonaro anunciou que iria disputar a vaga pelo Senado em Santa Catarina com o aval do pai. A família Bolsonaro, o nome Bolsonaro é muito forte no Sul, é muito forte em Santa Catarina, então claramente seria uma vaga já liberada, inclusive pelo próprio Valdemar Costa Neto, para o Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina, o que causou uma intriga enorme. Carol Detoni ficou muito chateada porque ela já tinha anunciado anteriormente a sua vontade de ser candidata ao Senado, ela que hoje é deputada pelo PL, ela que faz parte ali daquela tropa de choque bolsonarista, está sempre junto aos bolsonaristas, sempre aguerrida junto e lutando pelo bolsonarismo, sempre ali junto com a família Bolsonaro, com o Nicolas, enfim, na tropa de choque mesmo. Ficou muito chateada com essa decisão. Não sabemos ainda se ela vai mudar de partido. Ontem mesmo eu tentei entrar em contato com ela, não consegui, para saber se ela vai para o Novo. Fato é que ela ficou muito chateada porque só tem 2 vagas. Uma das vagas vai para Carlos Bolsonaro, outra das vagas vai, se eu não me engano, para Esperidião Amin, né? Se eu não me engano, vai para Esperidião Amin. Então, acho que é isso mesmo, né, produção? Me confirmem que são tantos nomes que agora eu é que me confundi. Mas esse anúncio acabou, inclusive, deixando prefeitos muito chateados, né? De que Carol Detoni já tinha anunciado isso antes. Isso mesmo, acertei, Esperidião de Amin. Então, Esperidião Amin, que inclusive é um nome muito forte, que está sempre do lado do bolsonarismo, é um pré-candidato também ao Senado, junto com Carlos Bolsonaro. Carol Detoni acabou ficando de escanteio, ficou escanteada. O Valdemar Costa Neto acabou oferecendo uma vaga para ela aí como vice do Jorginho Melo, ela que se sentiu aí escanteada mesmo, falou, pô, isso aí é um prêmio de consolação, não quero um prêmio de consolação. Então, o que a gente está vendo é que muito provavelmente ela deve sim mudar de partido, e a especulação é que ela vá para o Partido Novo, mas até agora a gente não sabe, o Partido Novo não se manifestou, ela também não. Vamos esperar aí o que vai acontecer, porque tem vários cenários, Felipe, inclusive aqui no próprio Distrito Federal, que estão muito confusos, inclusive no próprio Partido Liberal. Valdemar Costa Neto vai ter que fazer muitas costuras para conseguir encaixar quem ele precisa encaixar. A gente sabe que o Carlos vai ser mantido, o Esperidião Amin também deve ser mantido, então a Carol Detoni vai ter que ser encaixada em um outro lugar. Neila, é mais um ponto que você vê, na minha modo de ver, uma certa arrogância do bolsonarismo. Tá? É bom lembrar que Santa Catarina, em 2022, o Bolsonaro teve 70% dos votos. Em 2018, o Bolsonaro teve 80% dos votos. Né? Ou seja, é um estado majoritariamente bolsonarista. Né? E aí, Bolsonaro, querendo fazer a sua estratégia, né, de colocar seus filhos, né, e seus aliados no Senado Federal, até porque sabe que o Senado Federal é uma instituição importante no projeto do bolsonarismo pós-2026, né, seja porque o Senado Federal pode, né, abrir processo de impeachment contra o ministro da Suprema Corte do Brasil, ou seja, porque o Senado Federal ele é responsável, né, pela sabatina de ministros e é a Corte Revisora do Brasil, então faz parte do bolsonarismo achar que o Senado Federal é a instituição importante, né? Então faz parte da estratégia dele ter mais aliados lá, né? Mas a Carol Detoni é uma deputada federal muito bem avaliada, uma deputada federal local, deputada federal do PL, que defende o bolsonarismo, que defende o PL. Então, achei uma forma muito arrogante, né, e muito deselegante com a Carol Detoni, né, de simplesmente falar que ela não vai disputar o Senado Federal, né, e colocar uma pessoa de fora, né, achando que só pelo simples fato de Santa Catarina majoritariamente ser bolsonarista, o povo de lá vai receber bem o Carlos Bolsonaro e vai votar como cachorrinho, né, no candidato apontado pelo Flávio Bolsonaro, escanteando
a Carol de Tone, né? E, no meu modo de ver, o Valdemar da Costa Neto, a gente foi muito errada com a Carol de Tone, porque primeiro ofereceu para ela, né, o cargo de vice-governadora na chapa do Jorginho de Mello, e o Jorginho de Mello já tinha combinado com outro político para ser o vice da chapa, ou seja, prometeu algo que não podia cumprir, né? Abriu a mão, né, de fazer uma chapa puro sangue do PL com a Carol de Tone e o Carlos Bolsonaro por conta de alianças com o PP, né, e com o Esperidião Amin no Estado, e aí deixou a Carol de Tone numa situação muito complicada e muito ruim, né? Uma deputada que, sob o aspecto da direita, né, ela é muito querida, né? Então, provavelmente, a Carol de Tone irá sair do PL, irá para o Novo, e vamos ter uma eleição fraticida entre duas pessoas de direita, três pessoas de direita, Esperidião Amin, Carlos Bolsonaro e Carol de Tone, né? E a gente não sabe o que vai acontecer nessa eleição. Então, o PL, o Valdemar da Costa Neto, perdeu um quadro importante, né, por essa arrogância institucional e partidária de achar que Bolsonaro vai fazer senador em todo o estado que ele apontar o dedo, né? Bolsonaro está brincando de Deus. Será que vai ser assim? Será que Santa Catarina vai aceitar uma pessoa de fora do estado, que não conhece a realidade do estado, simplesmente porque é filho do Bolsonaro? Não sei, eu tenho minhas dúvidas, Neila. Olha, a gente vai falar também sobre Rodrigo Pacheco. O pessoal até me mandou a matéria do Pacheco aqui. Não está abrindo, viu, pessoal? Mas pode jogar aqui para a gente poder ver a matéria. Isso, Rodrigo Pacheco deve sair do PSD de Kassab e se filiar à União Brasil após o Carnaval. O que a gente sabe sobre Pacheco é que o presidente Lula não desistiu de convencê-lo a vir para o governo de Minas Gerais. Pacheco que tinha dito que não queria mais vir para ser candidato a nada, né? Não queria mais trabalhar na área pública, que queria vir para a iniciativa privada, acabou já mudando de ideia, né? Vai vir para a União Brasil, quer ser candidato a alguma coisa. Não sei a que ele vai vir, se volta como senador. Supremo Tribunal Federal, por enquanto, não tem, Pacheco. Não vai ter essa por enquanto. Essa agora é do Jorge Messias, mas o presidente Lula quer que ele venha candidato ao governo de Minas Gerais. Ele diz que não é esse o interesse dele, mas tem muita água para rolar. Quem sabe o presidente Lula ainda convence Rodrigo Pacheco, hein, Felipe? Até lá, até abril, quem sabe? Será que ele vai convencer o Pacheco? Eu acho que não, Neila. Eu acho que o Pacheco, na minha opinião, ele não vai nem disputar a reeleição para o Senado, não. Na minha opinião, o Pacheco deve sim sair da vida pública por um tempo, né, e voltar para o seu escritório de advocacia, né? E por que eu falo isso? Porque o Pacheco tem uma eleição difícil, né, para o Senado Federal e teria uma eleição difícil para o governo de Minas Gerais também, né? A gente sabe que Minas Gerais é o retrato do Brasil, né? Eu falo isso sempre, né? Minas Gerais tem uma parte que é próxima do Nordeste, que tem mais características do Nordeste, outra que é mais próxima do Sudeste e do Centro-Oeste, e tem mais características dessas regiões, né? Então, normalmente quem ganha Minas Gerais ganha o Brasil, né? E o Pacheco, no meu modo de ver, ele não tem, né, esse apoio majoritário do Estado de Minas Gerais assim não, né? E tudo isso, Neira, essa perda de apoio popular do Pacheco tem a ver, no meu modo de ver, com o apoio irrestrito que ele fez ao governo Lula nos últimos anos, né? E o Lula, ao poder indicar ele para o Supremo Tribunal Federal, ele preferiu indicar o Messias, né, que era o sonho do Pacheco ir para o Supremo Tribunal Federal, porque ele sabia que a eleição dele ia ser muito difícil. Agora, por que o Pacheco está sendo o PSD indo para a União Brasil? É um movimento que eu realmente não consigo ainda identificar qualquer razão, né? Provavelmente está vendo que o PSD não tem mais espaço político para atuar, né? Por quê? Porque o PSD chamou 3 governadores fortes, né? O Caiado, o Leite e o Ratinho Júnior para dentro do partido, né? E aí o Pacheco, que era um queridinho do Kassab, vão lembrar, para a gente não esquecer, né? Em 2022, o Kassab chegou a aventar a possibilidade do Pacheco concorrer à presidência da República em 2022, né? E agora o Pacheco perdeu espaço no partido e perdeu espaço na política também. Então, eu não creio que o Pacheco irá dar esse passo, não, de disputar o governo de Minas Gerais, não, e nem o Senado. Eu acho que é mais provável ele ir para o Senado Federal, mas vai ter uma eleição muito difícil, muito complicada no Senado Federal. Neila. Eu também acho. E agora é interessante a gente fazer uma análise do Kassab, né? Que o Kassab,
Hoje ele é o maior analista político desse país. Ele faz uma análise como ninguém. Ele tem no seu partido o maior número de prefeituras possível. E se a gente for parar para pensar, as prefeituras hoje, as prefeituras são um grande canal, um grande sistema circulatório do interior do país, onde você consegue alcançar um grande número de pessoas e convencer um grande número de pessoas por meio de prefeituras, né? Então, também é uma forma inteligente de conseguir cargos, de conseguir influência, de conseguir uma eleição, talvez para o Kassab não esse ano, mas talvez para a próxima eleição, né, para 2030, o Kassab consiga aí um grande cargo, né? Ele que deve almejar um grande cargo aí para a eleição de 2030, para essa não, né? Ele que deve lutar por alguma coisa ali no estado de São Paulo para ele e tentar aí algo. Colocou três governadores aí. A gente sabe que os três devem lutar, claro, para a presidência da República, não estão entre os mais, por enquanto, os mais votados nas pesquisas eleitorais, mas isso tudo tem um objetivo, né? E talvez esse objetivo principal não seja para as eleições de 2026, mas talvez para as eleições de 2030, porque ele é muito inteligente, ele é muito esperto e Kassab não dá ponto sem nó. Mudamos de assunto? Exatamente. Ou continuamos, produção? Sim que manda. Diz